Graça e paz, irmãos. Vamos começar o culto desta noite. É o nosso culto de celebração do Natal. Nós comemoramos o Natal no dia 25. Sabemos que provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas o importante é que ele nasceu, e porque ele nasceu, nós estamos aqui. Amém? Nós vamos começar o culto orando, entregando ao Senhor tudo que vai ser feito aqui, todos os louvores, todas as palavras que serão ditas, e que a partir de agora nós estejamos com os nossos corações, as nossas mentes voltadas para tudo que estará acontecendo aqui, que a gente deixe para depois as nossas preocupações, tudo aquilo que a gente pretende fazer. Muitos estão já em recesso, já em férias, mas que nessa próxima 1h30 nós estejamos aqui para ouvir o que Deus tem a nos dizer e para louvá-lo. Vou pedir que o irmão Valtinho ore para que nós comecemos o culto desta noite. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo todo. Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 25. Peço que os irmãos se coloquem diante da presença do Senhor, que os irmãos se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. É um texto longo, mas é um texto que mostra todo o plano de salvação que Deus traçou para nós. Eu vou ler um versículo, vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém? Então, neste capítulo, nós vemos que o plano de salvação de Deus começou lá no jardim, nós não lemos, mas começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. E depois Deus preparou tudo, preparou uma nação que começou com Abraão, para que Jesus viesse a esse mundo. E a parte da genealogia, geralmente a gente não lê muito, mas eu achei muito interessante a gente ler, porque na genealogia de Jesus existem pessoas improváveis. Pessoas que humanamente não estariam ali por méritos, como é o caso de Raabe, de Ruth, que não era judia, era de uma nação estrangeira, uma nação até inimiga de Israel. Nós temos também citado o rei Manassés, que foi um dos piores reis que Israel já teve. E tudo isso para demonstrar que em Jesus
há lugar para todos e que Ele pode transformar a todos. Amém? Então, vamos continuar em pé, nós vamos louvar ao Senhor. Glória.
Durante o próximo hino, quem trouxe os seus dízimos e ofertas poderá trazer aqui à frente. Os irmãos podem se sentar. Após o culto de hoje, nós vamos ter uma ceia bem gostosa, então ninguém vai embora. Fiquem para que a gente possa celebrar juntos. E nós temos visitantes essa noite. Eu não estou vendo ninguém, nenhum rosto que eu não conheço. Acho que todos são conhecidos. Nós temos o namorado da Bela, mas ele já veio aqui outras vezes, muitas vezes, para falar a verdade. Ah, nós temos aquele casal que eu não... Ah, são os pais. Bela, presente, por favor, seus sogros. Lígia e Devair, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. Os irmãos vão cumprimentar o casal. Peço que os irmãos se levantem, deem um abraço, seja bem-vindo aos nossos visitantes.
E agora nós vamos ter algumas apresentações especiais. A primeira é com o Eiji e com o Jonathan. Você que sabe. Não tem a música. Não tem baixo nem bateria, né? Não. Vou começar primeiro. Melhor. Né? Bem melhor. Ser um filho de Deus, bem melhor ainda. E todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus com tudo a sorrir, com esperanças de um belo porvir. Sorrir, com esperanças do belo porvir. Quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Sim, filho de Deus, bem melhor que Deus, o Filho, sim, melhor que todo saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus com tudo a sorrir, com esperanças de um belo porvir. Quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar. Quando com Deus irei pra sempre morar.
30? É isso aí. Amém. Agora nós vamos ter mais um dueto com a Liriel, com a Cleide. Noite santa, de estrelas tão brilhantes, ó linda no... Desculpa, irmãos.
Amém. Agora eu vou chamar as crianças. Elas não vão subir hoje. Hoje é um culto especial, mas nós vamos orar por elas. Então eu vou pedir que todas as crianças que estão aqui venham aqui à frente. Vou pedir para o Jeff orar pelas crianças e depois dessa oração, o pastor já está com a oportunidade, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por estas vidas que estão aqui, dessas pessoas a quem o Senhor está formou no ventre e agora está formando em caráter, Pai, formando em princípios. E eu te peço, Pai, que no nome de Jesus, esses coraçõezinhos possam ter a terra fértil necessária para que a Tua palavra possa germinar, possa florescer, possa criar raízes, ó Pai, e possa ser tudo aquilo que o Senhor quer, ó Pai, para a vida delas. Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa abrir os olhos, os ouvidos, o coração delas e de nós, ó Pai, para que nós possamos receber a Tua palavra com gratidão pelo Teu nascimento e por tudo que o Senhor fez e fará por nós. No nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Feliz Natal! Feliz nascimento de Jesus. É comum a gente receber nessa época do ano Feliz Natal e boas festas. E às vezes a gente só recebe boas festas, esquece até do Natal. É mais Natal do que boas festas. É mais Natal do que festa. Apesar do nascimento de Jesus ser festa. Mas nós vamos orar nesse momento. Coincidentemente com o Natal, se aproxima também o final do ano. E é um tempo de reflexão, é um tempo de pensar no Natal, pensar no ano que passou, está chegando ao seu final, e ser grato. A nossa palavra deve ser de gratidão por tudo que o Senhor fez por nós durante este ano. O maior presente, é lógico, foi o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Aquele que viria para cumprir uma missão especial que o seu pai lhe deu, e ele cumpriu rigorosamente essa missão, e graças a esse sacrifício nós estamos aqui. Vamos orar nesse momento, ore comigo, sempre com gratidão nos seus lábios, nos nossos lábios. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento para glorificar o Teu nome, para agradecer pelo nascimento do Senhor Jesus neste mundo e principalmente nos nossos corações, agradecer ao Senhor porque está chegando ao final do ano e ao fazermos uma retrospectiva nós percebemos o quanto o Senhor já fez por nós. Obrigado por esse presente maravilhoso. O mundo comemora boas festas, com bebidas, comida, mas nós comemoramos boas festas de alegria pelo nascimento do Teu Filho amado Jesus. Obrigado porque o Senhor caminhou conosco durante esse tempo. Obrigado por saber que o Senhor continuará caminhando conosco, Senhor. Obrigado porque durante esse ano o Senhor restaurou nossas vidas. Obrigado porque no decorrer desse ano o Senhor curou muitos dos nossos irmãos. Obrigado porque nesse tempo todo o Senhor restaurou vidas, restaurou relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, relacionamentos entre irmãos, relacionamento entre amigos. Obrigado pelas boas festas que o Senhor tem nos dado, festas de alegria. Tivemos momentos de dissabores também, Senhor, mas te agradecemos pelos momentos de alegria que o Senhor nos deu e nos tem dado. Obrigado pelos milagres que o Senhor fez na vida dos Teus servos, Senhor. Obrigado a Deus pelo milagre do nascimento de crianças que vieram a este mundo neste ano, alegrar as famílias. Obrigado, Senhor, pela paz que envolve o nosso coração, e essa paz que só o Senhor pode dar, uma paz que excede a todo entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida e que se reuniu ao longo de todo esse tempo em torno da manjedoura, em torno da cruz e em torno do túmulo vazio. Obrigado, Senhor. Nossa palavra hoje é de gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado a Deus por aqueles que passaram por cirurgia e já estão se recuperando. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu. Alguns deles nós nem chegamos a ver, nem perceber, mas sabemos que o Senhor nos livrou de muitos perigos. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou, mesmo quando estávamos passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor, como um bom pastor, nos resgatou, nos conduziu, Pai. Obrigado. Agradecemos pela nossa própria vida, que é um bem maior que o Senhor nos deu, Pai. Estamos respirando, estamos com saúde, estamos alimentados, vestidos, estamos trabalhando, estamos fazendo a Tua obra. Obrigado, Senhor. Nossa palavra é de gratidão. Obrigado pelas nossas famílias, famílias que se reúnem em torno da mesa nessa época do ano.
para confraternizar, para ter comunhão. Obrigado, ó Deus, por termos uma família. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da família do Senhor. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar nada nos nossos lares. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado pelo nosso respirar, pelo nosso caminhar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia disse para Jesus como uma missão que ele deveria vir a este mundo, e ele veio, cumpriu a missão e cumpriu rigorosamente. Foi até o final, foi até a morte e morte de cruz. Por isso nós somos gratos. Nossa palavra é de gratidão, Senhor. Desperta em nós esse desejo de sempre reconhecer o que o Senhor faz por nós. Muitas vezes esquecemos de reconhecer o que o nosso próximo faz por nós, mas não nos deixe esquecer de sermos gratos por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é Natal. Sabemos que não foi numa data de dezembro, mas um dia Jesus nasceu. Há mais de 2000 anos atrás, esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Por isso nós te agradecemos. Te agradecemos pela palavra que será lida, te agradecemos pela palavra que será pregada, te agradecemos pelos louvores que foram entoados em teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Sabemos do esforço dos irmãos, ó Pai, que o Senhor compense a cada um que ensaiou, que se dedicou para apresentar, para dar o seu melhor para o Senhor, meu Pai. Abençoe cada instrumentista, cada vocalista, cada um que se propôs, se dedicou. Abençoe as amadas irmãs, ó Deus, que cuidaram da ornamentação, que cuidaram e estão cuidando, ó Deus, da ceia de Natal, para a nossa comunhão entre irmãos ao redor de uma mesa, Pai. Obrigado porque nós temos uma mesa farta. Obrigado, Senhor. Fala conosco agora através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero convidar todos os irmãos a se colocar em pé e abrir as suas Bíblias em Isaías, profeta Isaías, um dos profetas maiores, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, apenas o versículo 2. Diz o seguinte a palavra de Deus: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Podemos ler todos juntos, irmãos, no 3? 1, 2, 3. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Os irmãos podem assentar-se.
próximo dia 24, que é véspera de Natal, nós não teremos culto. Então, o culto de Natal é hoje. E eu quero meditar com os irmãos sobre Jesus, a esperança da humanidade. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Trevas representa, sabe o que, irmãos? Pecado. Trevas representa sofrimento. Trevas é a ausência de Deus. Quem está ausente de Deus está nas trevas. Mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Cabe ao povo aceitar a grande luz ou rejeitar. Antes de Jesus nascer, havia somente uma promessa. Mas quando Jesus veio, houve o cumprimento desta promessa. Hoje Jesus chegou e trouxe o que? Esperança para a humanidade. Onde havia trevas, agora há esperança. Agora há esperança. O nascimento de Jesus trouxe esperança para a humanidade. Lucas 2, de 10 a 11 diz o seguinte: então o anjo lhe disse, isso o anjo falando aos pastores que estavam no campo. Então o anjo lhe disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos anunciavam esperança para uma nação. Hoje Jesus anuncia a esperança para todas as nações. Jesus conseguiu unir todas as nações, porque João 11 diz que ele veio para os seus, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todas as nações, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então já não é somente uma nação, mas é todas as nações, porque Deus amou o mundo inteiro. A humanidade que estava oprimida, então conseguiu agora ver a luz da esperança. Para quem não havia esperança alguma, só via trevas, agora há uma luz, há esperança. E a esperança nasceu humilde. A esperança tem um nome e tem um rosto, e ela se chama Jesus Cristo. A esperança nasceu humilde, nasceu acessível e nasceu poderosamente. Esperança é acessível a todos, não é um privilégio de uma nação, de um povo, mas é para todos. Isto que é bonito, de ver Jesus unificando todos os povos, nações, línguas, raças, tribos, todos. A esperança nasce em Jesus e alcança qualquer pessoa que quiser. Mas como Deus deu o livre-arbítrio, nós aceitamos ou não a esperança. Mas se um povo que andava em trevas, que andava pelos vales da sombra da morte, de repente vê uma luz,
Quantas vezes você já, talvez até esse ano, aconteceu com você, de passar por alguma situação que você não via saída, e de repente, depois de você parar de lutar consigo mesmo, de olhar para dentro de você e ver que você não tinha condições e precisava de procurar ajuda, e foi até a esperança e falou, e aí surgiu uma esperança, surgiu uma luz no fim do túnel, surgiu a esperança. A esperança então não é uma ideia, ela é uma pessoa. Como eu disse, tem nome e tem rosto. Nada de ideia. Eu tenho uma ideia de esperança. Não, você tem uma pessoa. A esperança está personificada em Jesus. Jesus é a esperança prometida e anunciada. Isaías 9,6 nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então Jesus é a esperança prometida. Lá no livro do profeta Isaías, o primeiro versículo que nós lemos, e agora esse segundo, dentro do mesmo capítulo, agora capítulo 9, versículo 6, fala desse menino. Isso há mais de 700 anos foi profetizado, e depois aconteceu. Promessa e realização. Promessa, cumprimento. Promessa cumprida. Jesus nasceu. Esse é o Natal. Boas festas é para aqueles que já têm Jesus. Aí será uma boa festa. Quem coloca a esperança em Jesus vive com um propósito. Se você coloca a esperança em Jesus, meus irmãos, então você vive com propósito. Tem um propósito, tem uma razão de viver. Quem coloca a esperança em Jesus encontra paz verdadeira. Muita gente fala de paz. Essa paz que eu estou falando não é ausência de guerra, não é ausência de exércitos lutando, é uma paz interior, é uma paz que não dá para explicar muitas vezes, mas é uma paz que só Jesus pode dar. Você não encontra essa paz na sua família, no seu casamento. Você não encontra essa paz no dinheiro, em realizações de projeto, você não encontra. Pode até pensar que encontrou, mas se não tiver Jesus, não tem paz. Agora, se você coloca Jesus em primeiro lugar, aí sim, aí tudo que vier depois estará impregnado de paz. Mas a paz verdadeira só Jesus pode dar. Quem coloca a esperança em Jesus recebe perdão. Olha só. Perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas ofensas. Perdão por aquilo que você fez de errado. É tempo de reflexão, final de ano, é tempo de reflexão. De pensar naquilo que nós fizemos de acerto e também daquilo que nós tivemos de erro. Essa é uma boa retrospectiva. Esse é um bom balanço. As empresas nessa época do ano fecham para balanço.
E aí eles vão fazer a contabilização, vai ver onde falhou, o que perdeu, o que ganhou, vai fazer o balanço, vai ver o que sobrou de saldo, né, tesoureiro? Ver o que sobrou, o que tem de saldo, e se programar para o próximo ano. Assim tem que ser na nossa vida também. Ver o que você acertou, amém, glória a Deus, continua. Mas é importante a gente reconhecer onde errou. E para o próximo ano corrigir. Não cair na mesma cilada, no mesmo erro. A gente aprende até com o erro dos outros. E com os nossos também. Você errou, faça diferente. Não é cabível a gente cometer os mesmos erros e querer resultados diferentes. O resultado vai ser o mesmo. A alma que pecar, esta morrerá. Então, se a gente errou, se a gente pecou até, o próximo ano tem que fazer diferente, fazer um propósito com Deus e falar: Senhor, eu errei, tive muitos acertos, mas tive muitos erros. E aí colocar diante de Deus, pedir forças, pedir sabedoria, pedir paciência, pedir persistência a Deus, mas corrigir os erros, as falhas, e receber o perdão, porque quem coloca a sua esperança em Jesus Cristo recebe perdão. Quem coloca a esperança em Jesus Cristo tem promessa de vida eterna. Irmãos, o que faz valer a pena a manjedoura, a cruz e o túmulo vazio, é essa promessa de vida eterna. Porque na cruz tem a sombra de uma cruz, na cruz tem a sombra de um túmulo vazio. E esse é o projeto de Deus: manjedoura, cruz e túmulo vazio. Esse é o projeto de Deus. E todos aqueles que depositam a sua esperança em Jesus têm essa promessa de vida eterna. Então, irmãos, nós não estamos tendo esperança à toa. Nós estamos tendo uma esperança em Jesus, pois sabemos que ela é certa. Essa promessa de vida eterna é certa. Um dia vai acontecer no outro plano, que nós vamos sair desse plano e vamos para um outro plano espiritual, sair desse material, e depois vamos para uma vida eterna, com a esperança da promessa feita por Jesus. Porque na ceia ele fala, a gente fazer a ceia aqui, mas que um dia nós realizaremos essa celebração da ceia lá, presencial. Não vai ser mais home office, vai ser presencial, sei lá, juntamente com o Senhor Jesus. A esperança em Jesus, meus irmãos, transforma vidas. A eternidade está garantida, mas nós passamos por poucas e boas aqui nessa terra. Não é, irmã Maria José? Passamos poucas e boas aqui, mas Deus dá a vitória. João 1, 4 e 5 diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram.
Bem que quiseram desviar Jesus do caminho, mas ele não saiu do caminho. Jesus não veio apenas para nos emocionar. Por mais que aquele culto emotivo, emocional, a palavra falou comigo, aquele louvor falou comigo, aquele irmão falou comigo, além dessa questão emocional, Jesus veio para transformar tristeza em alegria, trevas em luz, tristeza em alegria, desesperança em esperança, guerras em paz, transformar uma vida de pecado numa vida de santificação, uma vida de tristeza numa vida de alegria. Foi isso que ele veio para transformar vidas. E onde ele chega, as trevas vão embora. Ali fora a gente vê um pouco de trevas. Por quê? Porque a luz não está lá. Por que as trevas não estão aqui? Porque aqui tem luz. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem Jesus, não tem trevas. Luz e trevas não podem conviver juntas. Jesus é a luz, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida e é a nossa esperança. Quem tem um encontro com Jesus jamais será a mesma pessoa. Quem tem um encontro verdadeiro, real com Jesus, nunca mais será a mesma pessoa. Se você que está aqui nesta noite, você que está aí nos ouvindo pela live, na sua casa, se você tiver um encontro real, entregar a sua vida totalmente a Jesus, você vai ter um novo olhar para o mundo, para a sua vida e para o seu futuro, porque Jesus é a esperança, Ele é a esperança que transforma vidas. Quantas pessoas Ele transformou, Ele curou, não foi só fisicamente. Quantas pessoas que Ele mudou o caráter. Quantas pessoas que era uma pessoa que era cobradora de impostos, que cobrava até para mais, e de repente resolveu devolver tudo aquilo que havia pegado a mais. Então Jesus transforma realmente vidas, daqueles que querem realmente que Ele transforme, que tem um encontro. Eu não vou dizer que você marcou um encontro com Deus, eu vou dizer que quem marca um encontro é Deus, não somos nós. Todos nós aqui um dia tivemos um encontro com Jesus, eu creio que a maioria, mas não fomos nós que marcamos esse encontro, foi Ele. É mais um motivo de agradecer, porque Ele marcou um encontro conosco, e um dia nos pegou de jeito ali, naquele encontro, e falou claramente, e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e um dia nós nos derretemos, nos desmanchamos diante da presença de Deus, reconhecemos que éramos pecadores, e passamos a crer no Senhor Jesus, e aí Ele nos salvou, Ele nos transformou. Jesus, Ele é a fonte de esperança, alegria e paz. Nós já falamos da paz que Ele dá. Romanos 15:13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O mundo promete, mas não cumpre. Deus promete e cumpre. Deus é fiel. O que Ele promete, Ele cumpre. Quando confiamos em Deus,
Nossa esperança, ela não vai depender de circunstâncias, mas da fidelidade, não sua, não minha, mas da fidelidade de Deus. Por isso que Jesus nos traz essa alegria em estarmos na presença dEle, louvando, adorando, glorificando, esta alegria que o mundo não conhece, que o mundo também não pode dar. Essas boas festas que a gente vê por aí, parece alegria, mas é uma aparência externa, depois volta ao normal. Agora, a esperança, a alegria que Deus dá, ela é para sempre, não é por um tempo. A nossa alegria não é a ceia de Natal que nós vamos ter daqui a pouco. Falar nisso já está cheirando, hein, irmão? Vamos apressar aqui a mensagem que está cheirando já. Mas a nossa alegria não é ali, porque depois que comer passa. A nossa alegria está em Jesus, ela é constante. E a alegria não é em comer assim, porque nós estamos em volta de amigos, de irmãos, por isso que é alegria. Mas a nossa alegria e a nossa esperança não depende de circunstâncias, por isso que você pode estar passando por circunstâncias desagradáveis ou já passou, saiba que não é por causa dessas circunstâncias que você vai perder a alegria de estar na presença de Deus, não. Aliás, Deus permite em algumas circunstâncias que a gente passe. Senhor, não deixa eu passar por essas circunstâncias desagradáveis, mas Deus permite. Até para quando for o nosso agradecimento for com mais firmeza, for com mais convicção. Quando vem os livramentos, você ora de joelho, até. Então as circunstâncias não é ponto de referência para nossa esperança ou alegria. Alegria também não quer dizer sorriso nos lábios sempre. Podemos estar alegres, podemos estar em paz e com esperança, mesmo com o rosto franzido, mesmo sem esboçar sorriso, porque alegria não é só um sorriso no rosto, porque isso até pode ser aparência, né? Podemos chorar até, mas não desesperar. Desesperança jamais, porque Jesus é a nossa esperança. Ele é a esperança da humanidade, a esperança nossa. Podemos enfrentar lutas, mas jamais perder a fé. Jamais. Podemos perder dinheiro, perder amigos. Essa semana, acho que antes de ontem, perdemos um amigo, irmão, da nossa época de juventude. Está até falando que na Jaé, nossa turma está indo. Nossa turminha está indo. Mas a gente não pode perder a fé. Isso jamais. Nem a esperança, nem a alegria. Jamais. Jesus é uma esperança, irmãos, que não morre. Tudo nesse mundo aqui, de produtos materiais, tem prazo de validade. Se você for pensar bem até a nossa vida, que a Bíblia fala 70, 80 anos, se você for pensar bem, tem prazo de validade. Vai comprar uma latinha de ervilha, você tem que olhar atrás para ver a data de validade. Tem validade. Você vai comprar um frango, você vai comprar qualquer produto aí, tem validade. Um carro tem prazo de validade, tem vida útil. Mas uma coisa que não tem prazo de validade é a esperança. A esperança em Jesus nunca morre.
alguns falam que a esperança se morre quando realiza, mas eu quero dizer para você que a nossa esperança em Jesus nunca morre, não tem prazo de validade. Quem está com Jesus nunca perde a esperança. Quem está em Jesus sabe que dias melhores virão, pode estar passando por circunstâncias, mas sabe, por causa dessa esperança que tem em Jesus, que dias melhores virão. Quem está em Jesus não fica prostrado. Quem está em Jesus não se desanima, apesar da vida querer nos desanimar. Mas quem está em Jesus, nessa esperança, essa esperança que nunca morre, não desanima. Quem está em Jesus sabe o que o espera no futuro. Nós temos projetos com Deus no presente e também no futuro. E também já fez parte no passado, mas faz parte no presente e no futuro. Esperança nunca morre. Quem está em Jesus deve fazer a sua vontade. Por tantos benefícios que aqui nós vimos, da esperança, uma esperança que nunca morre. Então o que a gente pode fazer? Aquilo que eu falei na nossa oração inicial, ser gratos. É uma palavra que pode resumir tudo, a gratidão. Gratidão porque Jesus nasceu, gratidão porque Ele nos deu esperança, gratidão porque Ele é a esperança minha, sua, de todas as nações, de toda a humanidade. Toda a humanidade que se curvar diante dEle vai ter esperança. Um dia todo joelho se dobrará diante desse grande nome, o nome que recebeu um bebê, um nome que foi para a cruz, com uma coroa na cabeça, um homem que deu esperança para toda a humanidade, e que se revelou na ressurreição, e comprovou, esmagou ali a cabeça da serpente, e confirmou a nossa esperança, a esperança da humanidade. É viva, é uma esperança que não morre, e que é contínua. Nós, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer? Senhor, obrigado. Somos gratos ao Senhor por tudo isso. Somos gratos por essa comunhão horizontal, somos gratos por essa comunhão vertical, somos gratos pela vida eterna, somos gratos porque esse bebezinho um dia nasceu numa manjedoura, humildezinho, ali, não tinha lugar na estalagem, foi parar numa estrebaria, ficou ali, onde os animais comiam, deu um jeitinho, ficou ali, nasceu humilde. O Salvador da humanidade nasceu numa pequena manjedoura, mas é o Salvador do mundo, é o Salvador do mundo, é Jesus, esperança nossa. Amém, irmãos? Que essa esperança possa renascer a cada dia, não só nessa época de Natal, de dezembro, final de dezembro, mas que possa renascer sempre nas nossas vidas. Esperança que renasce a cada dia. Que Deus abençoe você, meu irmão, que faz parte dessa nação brasileira, que faz parte da humanidade, porque essa esperança que Jesus veio trazer, Ele trouxe para toda a humanidade, e isso inclui eu, inclui você. Não importa
como está a sua vida, importa a sua postura diante de Jesus, isso é que importa. Que nós possamos refletir e pensar nesse projeto que Deus fez, e por que foi feito dessa forma, por que nasceu numa manjedoura, por que precisou morrer numa cruz, por que precisou ressuscitar numa caverna, numa gruta. É o projeto de Deus. Tudo isso sabe para quê? Para ver você feliz, você alegre, você em paz, salvo. Foi para isso. Tudo isso Ele pensou não nele, pensou em nós. Se Ele pensasse só nele, egoisticamente, o quê? Dá meu filho? Quem? Para quem? Não. Mas Ele não pensou nele. Ele pensou em mim e pensou em você. Por isso somos gratos, por tão grande amor e por esse Natal de esperança. Que o Senhor nos abençoe e continue sempre falando conosco. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, encerrando o culto desta noite e já convidando então os irmãos que estão aí, os irmãos da live, corre que dá tempo. E quem está aqui também, depois do culto, não vão embora, vão participar conosco de uma ceia de Natal. Vamos orar e encerrar o culto desta noite. E tem mais um louvor. Sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa esperança chamada Jesus. Obrigado por essa esperança que não tem fim. Obrigado por essa esperança que modifica as nossas vidas, que nos dá alegria, nos dá paz. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado por ter nascido tão humildezinho, mas com uma missão tão grande e poderosa para nos salvar. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos a Jesus por ter sido obediente. Louvamos-te por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas e sabemos que ainda vai fazer. Temos esperança de que o Senhor vai continuar fazendo o melhor do Senhor para as nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, esta ceia de Natal que vamos ter a seguir. Abençoe esse alimento. Abençoe os nossos lares, ó Deus. Não permita que venha faltar nada nos nossos lares, mas tenha sempre com abundância, Senhor. Obrigado pela mesa farta, obrigado pelos irmãos e as irmãs que prepararam tudo, Senhor, e pela condição que o Senhor deu para cada um ajudar de uma maneira. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. 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 Deus os abençoe. Permaneçam em pé. Vamos ter mais um louvor encerrando o culto dessa noite.
Vamos cantar mais uma vez? Vamos nos alegrar no Senhor Jesus, é o dia dele. Amém? Feliz Natal!